Continuamos com o nosso estudo dos triângulos. Hoje vamos olhar lei do cosseno e lei do seno num triângulo qualquer. Aqui tem um triângulo, então pegamos um triângulo qualquer, aqui. Eu tenho vértice A, vértice B, vértice C, aqui a medida A, aqui a medida C e aqui a medida B. Então eu tenho que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno desse ângulo. Várias três relações. Então B ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno desse ângulo. E AB pode ser C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno desse ângulo. Cosseno do ângulo que está oposto. Então, para um triângulo qualquer. Se o triângulo for retângulo, o cosseno de 90 é 0. Então isso aqui some, fica teorema de Pitágoras, se o triângulo for retângulo. Então aqui está resumido. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, 2BC cosseno de A. B ao quadrado é A ao quadrado mais C, 2AC, H é AC, cosseno de B. Aqui C ao quadrado é A ao quadrado e B ao quadrado, então é 2AB cosseno do C. Então eu tenho aqui o primeiro triângulo. Aplicando a lei dos cossenos, eu tenho X, o cosseno do ângulo, então eu começo aqui, o que está do lado oposto ao ângulo. Então eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. Então eu chamo X de A, então os outros dois de B e C. Então B e C, um é 20 e outro é 40. Então 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 40 vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 60 é o seno de 30, que é 1/2. Então eu tenho que x ao quadrado, 20 vezes 20 dá 400, 400 vezes 400 dá 1.600, menos, eu posso cortar esse 2 com esse 2, e 420 fica 20, 2 vezes 24, 48, 480. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 2.000 menos 480, que vai dar 1.520. X é a raiz quadrada de 1.520. Letra segunda. Se não tiver a calculadora, deixa assim. Um jardim tem a forma do paralelograma ABCD, paralelograma. Um caminho corta o jardim em uma diagonal. Indo do ponto A ao ponto C, de acordo com as medidas indicadas na... Qual o comprimento de D? Então, quando fizer isso aqui, a gente tem um triângulo, esse D eu vou chamar de A. Então eu tenho D ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, um lado ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes 8 vezes 12, né? Vezes o cosseno de 120. Cosseno do ângulo, cosseno de 120. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, então é menos 1/2. Então aqui vai ficar D ao quadrado igual a 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 12 vezes 12,
Menos da fórmula com menos aqui vira mais. Eu corto 2 com 2, fica 8 vezes 12, 96, né? Corto esse 2 com esse 2, faço menos com menos, vira mais. Aí eu tenho que d ao quadrado é igual a 96, 160, 304. D é igual a raiz de 304. Se tiver calculadora, acha em decimal. Se não tiver, deixa assim. Aqui. O triângulo ABC da figura abaixo é AB, sendo AB igual a C. AB igual a C, quer dizer isósceles, 20 e 20. Determine a medida X da base. Eu sempre começo da base. Então, porque, ó, a da base do quê? Do lado que está oposto ao ângulo. Aí para fazer a lei do cosseno. Então eu faço que x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Quer dizer, um lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois, ó. Menos 2 vezes esse vezes esse, 20 vezes 20, cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então aqui vai ficar x ao quadrado, 20 vezes 20, 400, mais 400. Corto o 2 com 2, fica menos 400 raiz de 3. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 800 menos raiz de 3, ele está dizendo que é 1,7. Então vai ficar aqui 1,7 vezes 400, né? 4 vezes 7, 28. Uma casa, 680. Então x ao quadrado é 800 menos 680, dá 120, né? X é igual a raiz quadrada de 120. O que poderia ser feito aqui seria fatoral 120, 60 por 2, 30, por 2, 15, 15 por 3, 5, 5 por 5 dá 1. Tem só esse 2 que sai. O 2 aqui sai, fica 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Dá uma melhorada, né? Se tivesse a calculadora, fazia o cálculo decimal. Bom, então a lei do cosseno. A gente usou a lei do cosseno até agora, nesses 3 exemplos. Para usar a lei do cosseno, a gente tem que saber a medida de 2 lados e de um ângulo. Então, lei do cosseno. Tá? Tem que saber, sabendo 2 lados e um ângulo. Agora eu vou usar a lei do seno. A lei do seno, A sobre seno de A, igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de G. Essa igualdade de razão é a lei do seno. É válida para qualquer triângulo. Agora, quando é que eu uso a lei do seno? Bom, a do cosseno, que acabou de usar, eu tenho que saber o valor de 2 lados e de um ângulo. Já a lei do seno, eu inverto. Se eu souber a medida de 2 ângulos, eu tenho aqui embaixo a figura, vamos aplicar a lei do seno na resolução do seguinte problema. No triângulo acutângulo da figura ao lado, determine a medida x. Por que eu posso usar a lei do seno? Porque eu sei 2 ângulos em um lado. Na lei do cosseno, eu sei a medida de 2 lados e um ângulo. Aí eu uso o cosseno. Para aplicar a lei do seno, eu tenho que saber a medida de 2 ângulos em um lado para achar o outro lado. Então aqui é só eu fazer cara a cara. X sobre seno de 60 é igual a 8 sobre seno de 45. Então, já está até montado aqui, ó. X sobre seno de 60 é igual a 8 sobre seno de 45. Ó. A sobre seno de A, C sobre seno de C.
Se eu quiser achar o de cá, eu acho. Mas não está aí. Então só é substituindo agora. Seno de 60, está aqui. Raiz de 3 sobre 2. Seno de 45. Não era nem para ter dado, né? Porque isso aqui a gente tem que... O de 30, 45 e 60 a gente tem que saber. Aí eu cruzo e cruzo. X que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2. Igual 8 que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Eu não vou nem cortar ainda, né? Vou fazer de novo. X, ó, 2. Então, cara, x vezes 2 raiz de 2, né? 2 vezes 8, 16 raiz de 3. Então, x é igual a 16 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 2. Eu faço 16 por 2 dá 8. Raiz de 3 por raiz de 2, pode deixar assim, ou pode racionalizar. Como é que racionaliza? Multiplica embaixo e em cima por raiz de 2. Aí x vai ser igual a 8, raiz de 6. Embaixo é raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Eu simplifico 8 por 2, 4 raiz de 6. Então, a lei do cosseno eu aplico quando eu sei um ângulo e 2 lados. A lei do seno quando eu sei 2 ângulos e um lado. Aqui, ó, considere o triângulo da figura. Determine a medida do lado BC. Essa medida BC que ele botou A. Aqui eu sei, ó, a medida de 2 lados e de um ângulo. Então é lei do cosseno. Então é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo A. Então o A ao quadrado, o B, um é B, outro é C, a ordem não importa, mais, aqui é menos, está certo porque eu atrapalhei, mais C, 9 ao quadrado, menos 2, aqui é menos 2B, cosseno de A, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu faço a conta, A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado 4, 4 vezes 3, 12. 9 vezes 9, 81. Eu vou cortar o 2 com 2. Então aqui vai ficar menos 2 vezes 9, 18. Vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Vou botar para mostrar. Raiz de 9, né? Então, A ao quadrado é igual a 12 com 81, 93. Menos 18 vezes 3, 54, né? A ao quadrado é igual a 13 menos 4, 9, 6 menos 9, 3. A ao quadrado igual a 39. Então A é a raiz quadrada de 39. O próximo. Considere o triângulo ABC na figura abaixo e determine a medida X. Aqui eu observo. Eu sei a medida de 2 ângulos e de um lado. Então aqui é lei do seno. Então, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. A lei do seno, inclusive, permite eu achar o outro lado, né? Porque se eu quisesse saber o outro lado, bastaria eu fazer o seguinte, eu completar os ângulos do triângulo. Os ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se aqui tem 60 com 40, 105, o daqui seria 75, né? E aqui eu botaria uma letra e acharia. Mas eu não quero, eu vou achar só o X, né? Então, esse com esse é cara a cara. X com seno de 45. Seno de 45. E 8 raiz de 3 com o seno de 60. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Cruzando aqui, eu tenho x que multiplica a raiz de 3 sobre 2 é igual a 8
Raiz de 2 com raiz vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 2, né? Aí eu faço de novo. Vem pra cá. 2 que multiplica x raiz de 3 sobre 2, né? Então vai ficar 2x raiz de 3 sobre 2, né? Atrapalhei, é só isso aqui. Não tem esse sobre 2 não. 2 que multiplica x raiz de 3. 2x raiz de 3. Esse 2 vem pra cá. 16 raiz de 6. Agora aqui, ó, tem 2 raiz de 3, então x é igual a 16 raiz de 6 dividido por 2 raiz de 3. Então x é igual a 16 por 2 dá 8. 6 por 3 dá 2. Acabou. 8 raiz de 2. Eu poderia ter cortado aqui logo antes, né? Mas eu não cortei para mostrar a conta. Aqui, em um losango, então eu desenho o losango. Losango é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais, né? E lados opostos paralelos, né? Um paralelogramo. Então, ângulos opostos congruentes. Esse ângulo é igual a esse, assim como esse obtuso é igual a esse. As diagonais são perpendiculares, cortam ao meio, formando um ângulo reto, por isso que são perpendiculares. Então, 10 centímetros de lado, então cada lado aqui é 10 centímetros. Cada ângulo agudo mede 60, esse ângulo todo é 60. E cada ângulo obtuso é 120, justamente, porque a soma desses dois tem que dar 180. Um é o suplemento do outro. Determine o valor de x mais y, sendo x mais y a medida das diagonais. Eu tenho que fazer dois cálculos. Vamos para o primeiro. Vou tentar aqui, aqui, aqui. Aqui é 10, aqui é 10. Esse ângulo daqui é 120. Vou chamar essa diagonal de y. Aqui. Fazer esse primeiro, para achar essa diagonal grandona, vou chamar ela de y. Então esse ângulo aqui é 120. Então eu separei aqui, né? Então vou fazer esse primeiro cálculo. Então eu tenho que y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10, né? Cosseno desse ângulo, cosseno de 120 é seno de 60, com sinal trocado, menos 1/2. Aí eu vou fazer essa conta, vai ficar aqui, ó, y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado 100 mais 100, né? Menos com menos fica mais. Eu corto esse 2 com esse 2, fica 10 vezes 10, 100, né? É isso. Então eu tenho que y ao quadrado é igual a 300. Y é igual a raiz de 300. 300 é 100 vezes 3, a raiz de 100 é 10, então y é 10 raiz de 3. Pronto. Agora eu tenho que achar essa diagonal menor, né? Então eu vou fazer esse triângulo daqui, ó. Ó, botar ele aqui para chamar a atenção. Ó, na mesma posição. Ali eu chamei de y, aqui eu chamo de x. Esse ângulo daqui é de 60, porque ele cai de 120. Os lados continuam igual, 10 e 10. Então eu faço agora de novo, x ao quadrado. Um lado ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois, ó. Menos 2 vezes 10, 10. Cosseno de 60 é 1/2. Cosseno de 120 é menos 1/2. O de 60 é 1/2. Então eu faço aqui, x ao quadrado, 100 mais 100, é 100 mais 100, menos, corto 2 com 2, 10 vezes 10, 100, né? Então, x ao quadrado vai ser o quê? 100 menos 100, fica 100. X é a raiz de 100, x é igual a 10. Ele quer saber x mais y. X mais y é esse mais esse. É 10 mais 10 raiz de 3. Ele disse, use raiz de 3 igual a 1,71, 1,73. Então, eu vou fazer a conta.
Vai ficar aqui 10. 10 vezes 1,73 dá 17,3. Então 10 com 17 vai dar 27,3. Porque ele mandou botar em decimal. Próximo. Eu tenho aqui. Se um triângulo tem lados medindo 4, 5, 6, aí eu fiz o triângulo, lados medindo 4, 5, 6. Qual é o valor do cosseno do maior ângulo? Então, ao maior ângulo se opõe o maior lado. Então, esse é o maior lado, esse é o maior ângulo. Maior lado, maior ângulo. Então, eu quero saber qual é o valor do cosseno de A, né? Então, eu boto A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno de A. Então, o A para mim aqui é 6. O B e o C são os outros dois. 2 vezes B vezes C, cosseno do ângulo A. Então eu faço a conta, vai ficar 36, 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, 16, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40, cosseno de A. Eu vou passar menos cosseno de A para antes da igualdade, então fica 40 cosseno de A é igual 25 com 16 dá 41, menos 36, né? 40 cosseno de A é igual a 41 menos 16 dá 5. Então eu sei que cosseno de A é igual a 5 sobre 40. Cosseno de A simplificando dá 1/8. Achei, 1/8. Lei do cosseno. Aqui a figurinha bonitinha. Então, numa fazenda, o galpão fica a 50 metros de distância da casa, sejam X e Y as medidas da distância da casa e do galpão, ao transformador de energia conforme mostra a figura abaixo. Nessas condições, calcule X e Y, sendo seno de 30 o meio, seno de 78 0,98, seno de 72 0,95. Então eu tenho aqui um triângulo, ó. Aqui o ângulo de 30, aqui o de 72, aqui a casa, aqui o catavento, aqui o ângulo de 78, aqui é 50, aqui é Y. Então, eu tenho a medida de mais de um ângulo. Então, eu tenho a lei do seno. Só eu pegar o lado, esse lado é 50, o oposto é esse ângulo. Então, 50 sobre o seno de 30 é igual a Y, é o que está de cara, ó. Y sobre o seno desse ângulo, 72, que é igual a X sobre, aqui, o seno de 78. Bom, aí eu tenho um que é número puro. Esse 50, né? 50 é 50, seno de 30 é o meio. Então, eu já achei aqui. Aqui eu igualo com essa. Y, seno de 72. Ele disse que seno de 72 é aqui 0,95. Bom, aqui eu tenho 50, vai dar 100, né? Ó, 50 dividido por 50 dividido por 1 meio é multiplicado por 2. Então vai ficar assim, ó. 100 é igual a Y sobre 0,95. Cruzando, Y vai ser 100 vezes 0,95, dá 95. Aqui é 100, né? Observe, 50 sobre 1 meio é 50 vezes 2 sobre 1, dá 100. Então esse daqui é 100, né? Eu igualei com esse. E agora esse mesmo coisa eu vou igualar com o de cá. X sobre seno de 78 que ele deu. O seno de 78 está aqui, 0,98. É igual a 100. Aí x vai ser o quê?
0,98, a vírgula corre duas casas, 98. Está em que? Em metros? Metros. Próximo. Aqui eu tenho. Qual o comprimento do lado NP? NP aqui, ó. NP. Do triângulo MNP. Na figura. Aqui eu tenho um ângulo de 30. Esse lado é 8. Esse ângulo é de 45. Eu tenho dois ângulos. Se eu tenho dois ângulos, é lei do seno. Então, é x sobre o seno de 30 igual a 8 sobre o seno de 45. Seno de 30 é 1/2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cruzando. X que multiplica a raiz de 2 sobre 2, 8/2. Então aqui faz isso. Aí fica x que multiplica 2 raiz de 2 é igual a 16. Então, x é igual a 16 dividido por 2 raiz de 2. 8 sobre raiz de 2, racionaliza. 8 raiz de 2, aqui dá raiz de 4 que é 2, divide 8 por 2, 4 raiz de 2. Uma pessoa se encontra no cruzamento A. Cadê o cruzamento A? Dirigindo para o cruzamento C. Tendo escolhido o caminho mais curto, AC. Quantos metros essa pessoa deve andar para ir de A até C? Aqui eu tenho o ponto B, aí eu formei um triângulo. Eu quero saber essa medida AC. O ângulo aqui formado é 120. Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado, que é 40, b ao quadrado, que é 50, menos 2ab, cosseno de 120 é menos 1/2. Então eu tenho x ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, corto 2 com 2, menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20, aqui 0 com 0, 2.000. X ao quadrado vai ser 1.600, 2.500, 4.100, mais 2.000. X ao quadrado é igual a 6.100. X é igual a raiz quadrada de 6.100. Então ele está dizendo aqui que a raiz de 61 é 7,8. Então aqui, se eu tirar fator, vai ficar assim. 61 vezes 100, que é igual a 10 raiz de 61, que é 10 vezes o valor que ele deu, 7,81. Então x vai dar 78,1 metros. Dois lados de um triângulo medem 2 e 3. O ângulo formado por esse lado é 60. Esse eu esqueci. Dois lados de um triângulo medem 2 e 3. O ângulo formado mede 60. Quanto mede o terceiro? Então aqui. Então lá vai. X ao quadrado é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3, cosseno de 60, que é 1/2. É mais não menos, não sei onde eu achei esse mais. X ao quadrado é 4 mais 9, que é menos. É A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos
2BC cosseno de A. Então, menos, corta esse 2 com esse 2, 2 vezes 3, 6, né? Corta esse daqui com esse daqui. Então, x ao quadrado vai ser 13 menos 6. X ao quadrado igual a 7. X é igual a raiz de 7. Então, a alternativa aqui, a raiz de 7. A uma distância, aqui já tem a figura, a uma distância de 40 metros da base, uma torre é vista sob um ângulo alfa. 40 metros aqui. Se alfa é 20 graus, desprezando-se a altura do observador, calcula a altura da torre, aqui o H aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho um lado só e um ângulo só. Então aqui eu faço relações métricas. Eu tenho cateto oposto, cateto adjacente. Então eu tenho tangente do ângulo. Tangente é cateto oposto, cateto adjacente. A tangente de 20, ele disse que era 0,36. Então aqui x é igual a 144, duas casas, 14,40. Aqui eu tenho, num triângulo ABC, o ângulo A mede 60, o lado oposto mede 7 centímetros, e os dois lados adjacentes medem, um mede 3 e o outro não sei, x. Calcula a medida desse lado, então lá vai. Aqui eu começo sempre do lado oposto ao ângulo, então 7 ao quadrado, 3 ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes x, cosseno de 60, que é 1/2. Então 7 ao quadrado é 49, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, menos, corto 2 com 2, fica 3x. Então arrumando vai ficar x ao quadrado, menos 3x, 9 menos 49 menos 40, igual a 0. Vou resolver essa equação. Aqui, x ao quadrado menos 3x menos 40 igual a 0. Delta vai dar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai dar 9, menos com menos dá mais, 160, 169. Então eu sei que x é igual a menos b, raiz de 169 é 13 sobre 2. 3 mais 13 é 16, 16 por 2 dá 8. O negativo não serve porque é medida. Então a medida é 8. Então x igual a 8. Então o outro lado mede 8. Então vamos para o próximo. Na figura abaixo temos tangente de alfa. Tangente de alfa 0,5. Tangente de beta 1,5. Tangente de beta, tangente de alfa. E aí D 40. Aqui é 40. Nessas condições, a soma das medidas H, eu vou saber H e X. Então, essa medida aqui é H, aqui todo é 40 mais X. Então eu tenho tangente de alfa é cateto oposto, H, sobre cateto adjacente, 40 mais X, que é igual a 0,5, 1/2, né?
Então, eu tenho que 2H é igual a 40 mais X. H, 40 mais X sobre 2. Ou X é igual a 2H menos 40. Eu só substituir no outro. Daqui para aqui eu tenho tangente de beta é cateto oposto, cateto adjacente, H sobre X. Tangente de beta é 1 meio, 1,5, que é 3 sobre 2, a mesma coisa. Então eu posso fazer isso aqui. 3x é igual a 2H, x é igual a 2H sobre 3. Esse daqui é igual a esse. Então eu posso fazer, vim para cá, 2H sobre 3 é igual a 2H sobre 3 é igual a 2H menos 40. Fica 2H é igual a 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Então, 2H menos 6H menos 4H, 2 menos 6, menos 120. 120 dividido por 4 dá 30. H é 30. Se H é 30, X vai ser 2H sobre 3. 2 vezes 30 sobre 3. 60 sobre 3, que dá 20. X igual a 20 e H igual a 30. Ele quer saber a soma das medidas. Então, X mais H vai ser 50, 20 mais 30. No triângulo ABC da figura seguinte, sabe-se que cosseno de A é 1/5. A figura está aqui, aqui é X, aqui é 5, aqui é 7, o ângulo está aqui. Sempre eu começo do lado oposto ao ângulo, que é mais fácil. Nessas condições, a medida X do lado. Então eu faço, o lado oposto ao ângulo é 7, começo dele. 7 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5, né? Ele vezes ele. Cosseno de A. Cosseno de A está dizendo que é 1/5. Então eu resolvo aqui. 49 x ao quadrado 25 menos, eu vou cortar esse 5, que esse 5 menos 2x, né? Então eu vou arrumar x ao quadrado menos 2x, x ao quadrado menos 2x, 25, 49 vem para cá, é 25 menos 49, menos 24, igual a 0. Vou resolver essa equação. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 24. 4 menos com menos dá mais, 4 vezes 24 dá 96. Então delta deu 100. X vai ser 2 mais ou menos a raiz de 100. 2 mais 10, 12, por 2 dá 6. Só serve o positivo. X é igual a 6. Determine a medida X no paralelogramo da figura considerando o cosseno de 120 é menos 1/2. Então eu tenho aqui, essa medida aqui é X, o ângulo é 120, aqui é 7, aqui é raiz de 93. Então eu começo sempre do lado oposto ao ângulo. Então raiz de 93 ao quadrado é igual a x ao quadrado e 7 ao quadrado. Menos 2 vezes x vezes 7, cosseno de 120, menos 1/2. Aqui fica 93, que corta com a raiz. 7 ao quadrado, 49. Eu corto 2 com 2, menos com menos dá mais. X vezes 7, 7x.
Arrumando, eu tenho x ao quadrado mais 7x, 49 menos 93, dá 49, 93, 9 para 13, 4, 5 para 9, 4, né? 44, como é negativo, menos 44, né? Faço delta. 7 ao quadrado, 49, menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Delta vai dar 9, 6, 15, 8 e 4, 12, 225. Então x é igual a menos b, menos 7. A raiz de 225 é 15 sobre 2. Só serve o positivo. Menos 7 mais 15, 8 por 2 dá 4. X igual a 4. Um móvel parte de A, segue na direção AB, que forma com a semi-reta AC um ângulo de 30. O móvel caminha com a velocidade de 50 km após 3 horas. Então aquele caminho, aí ele bota 50, um lado 50, outro 3. Qual a distância percorrida? X. Então aqui eu só faço x ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 50 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 50, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então x ao quadrado, 9, mais 25, 00, menos, corto 2 com 2, 150, raiz de 3. Então x ao quadrado vai ser 2.509 menos 150 raiz de 3. X é igual a raiz quadrada 2.509 menos 150 a raiz de 3. Aqui a raiz de 3 vai ficar raiz de 3, 1,77. Então vai ficar 17 vezes 15, 57, 35, entre 18, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1, 5, 8, 7, 15, 250. X é igual à próxima raiz de 2.509 menos 255, que dá a raiz de 2.509 menos 255. 9 menos 5, 4, 10 menos 6, 4, 3 para 5, 1, 2.144. Então aqui, qual o perímetro do triângulo? Então aqui eu vou achar essa medida, x ao quadrado é 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 8, cosseno de 60 é 1 meio, 5 ao quadrado 25, 8 vezes 8 64, corto 2 com 2, 5 vezes 8 40. X ao quadrado vai ser 459, 6 de 2, 8. X ao quadrado igual a 49. Raiz de 49, x igual a 7.